E o Jornal da Rede Alesp está indo aí para a última entrevista, uma entrevista muito interessante e também que causa muita preocupação aí na população. Vamos falar agora com Pedro Cortes. Ele é professor do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente da USP, e nos fala sobre a situação do nível dos reservatórios aqui em São Paulo. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos. É sempre um prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Pedro, nós estamos numa época de chuvas aqui em São Paulo, mas também temos reservatórios com o seu nível de abastecimento bastante baixo. Por ser uma época de chuvas, nós estamos livres de um possível racionamento ou o momento é um momento delicado ainda e a gente precisa ter cuidado para que o nível dos reservatórios não diminua, não baixe ainda mais? Bom, Lilian e Fábio, para a gente poder compreender melhor o que está acontecendo com os nossos reservatórios, vou dar um dado inicial. No agregado, juntando todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, nós estamos com um nível aproximadamente 12% abaixo do que estávamos na mesma época no ano passado. 12% pode parecer alguma coisa pequena, algo, não é uma variação tão grande, desde que nós estivéssemos falando de níveis elevados. Então, por exemplo, o ano passado estávamos com 100%, esse ano estamos com 88%, então temos uma situação bastante confortável. Não é o caso. Hoje, o nível agregado dos reservatórios ele está em torno de 44%. Há um ano estava esse nível em 56%. Bom, em relação ao Cantareira, especificamente, que é o sistema que mais impacta o nosso abastecimento, são duas informações importantes que eu gostaria de passar para a gente melhor dimensionar o que está acontecendo. No ano passado, nós fechamos a conta com o déficit em relação ao que era previsto em relação à média histórica, que era esperado de chuvas para o sistema Cantareira, e efetivamente o que aconteceu. Nós entramos com um déficit que é mais ou menos equivalente a nós termos perdido o mês de novembro do ano passado. É como se, historicamente, nós não tivéssemos chuvas no mês de novembro. Então, nós já entramos este ano com um déficit, e agora nós temos, até o momento, até o fechamento, esse ano, nós estamos com um déficit equivalente a 3 meses. É como se nós, nessa média histórica, nós não tivéssemos chuvas durante 3 meses. Ao longo do ano, então, nós acumulamos aí 4 meses de déficit. Para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo, apenas 3 meses esse ano, em apenas 3 meses, nós tivemos chuvas acima da média, que foi o mês de fevereiro, que foi o mês de junho e foi o mês de agosto, que choveram acima da média. Todos os outros meses, nós tivemos chuvas abaixo da média, e houve caso, por exemplo, como o mês de abril, onde choveu apenas 3% do que era esperado. Então, nós estamos passando por uma situação delicada, desde o ano passado, e o prognóstico climático para esse ano, para esse final de ano e para o ano que vem, ele não é dos melhores. Tradicionalmente, nós temos chuvas em dezembro, janeiro, em fevereiro, então nós vamos verificar uma recomposição do nível desses reservatórios ao longo desses meses de verão, mas essa recomposição ela não será suficiente para que a gente tenha uma tranquilidade em relação ao abastecimento ao longo do próximo ano. Por quê? Os prognósticos climáticos eles não são favoráveis, principalmente até meados do ano que vem. Então, a situação, eu qualifico como delicada essa situação e demanda uma atenção de todos nós. Pedro, boa tarde. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no jornal. As suas informações são de grande valia e preocupação. Como eu comentei logo no início do jornal com o Fábio, todo mundo está muito preocupado com a pandemia, que é uma situação muito preocupante, mas os reservatórios, os nossos problemas hídricos também é de grande preocupação, porque sem água ninguém vive. Quantos dias você acha que seria necessário de chuva direto para poder ficar numa situação confortável aqui no município de São Paulo? Olha, Lilian, uma informação importante que a gente precisa levar em conta é que, desde o final da crise hídrica até o presente,
nós não podemos considerar que o sistema Cantareira ele voltou ao normal, considerando normal o que acontecia antes da crise. Porque desde o final da crise houve uma redução no volume de chuvas que cai no sistema Cantareira. E aí nós temos outras informações importantes para passar para o público em geral. Nós saímos da crise hídrica economizando água, nós passamos a gastar menos água do que nós gastávamos antes da crise, ou seja, a população aprendeu a economizar água, aprendeu a utilizar racionalmente esse importante recurso. Segundo, a Sabesp ela passou a adotar um sistema mais econômico, mais restrito de uso do Cantareira, evitando um uso intensivo à medida em que o nível vai abaixando. Então, quando você tem faixas, a partir do momento que você adentra as faixas inferiores, a captação de água da Sabesp ela vai diminuindo exatamente para tentar preservar os mananciais, né, as represas que compõem o sistema Cantareira. E uma terceira informação importante é que nós contamos com a transposição de água do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira, ou seja, uma fonte adicional que antes da crise hídrica essa fonte não estava disponível. Então, mesmo considerando, né, a população economizando água, a Sabesp promovendo um uso mais racional do sistema e contando com uma fonte adicional de água, mesmo assim, o Cantareira ele mal consegue ultrapassar 60% de volume máximo ao longo do ano. No período anterior à crise, chegamos a 100%, 80%, 70%, né? E mesmo, né, passando agora no início do próximo ano, né, em março, mais ou menos, nós vamos completar 5 anos do final da crise, nós não conseguimos passar de 60%. Então, tentando responder a sua questão mais objetivamente, nós precisaríamos de um verão muito chuvoso, né? Não só alguns dias, nós precisaríamos efetivamente de 3 meses ou mais de chuvas intensas para que o sistema ele voltasse a ter alguma proximidade com aquela situação que se verificava antes da crise hídrica. E isso não está prognosticado agora para o próximo verão, né? Lembrando que nós ainda estamos na primavera. O verão ele começa agora no finalzinho do mês e se estende até março. Por que o prognóstico não é favorável? São duas situações que impactam o clima aqui em São Paulo. O São Paulo ele está numa zona de transição. Então, nós temos o Laninha, que é o contrário do El Niño, e o que ele provoca como efeito, né, um dos efeitos mais marcantes, é a possibilidade de uma estiagem prolongada no sul do Brasil. Eu sei que as pessoas podem se contrapor, falando, não, mas recentemente ocorreram chuvas intensas em Porto Alegre. Isso não está descartado, mas a distribuição dessas chuvas, né, a média dessas chuvas, ela tende a ser menor do que o histórico. Então, você tem uma estiagem, a tendência de uma estiagem que, dependendo da intensidade do Laninha, pode fazer com que repercuta aqui na região metropolitana de São Paulo. E, na verdade, isso já vinha acontecendo porque a região sul passou por uma estiagem prolongada, né, no início no primeiro semestre, e isso fez com que o abastecimento dos reservatórios, exceto o Cantareira, né, os outros reservatórios, não ocorresse na medida em que era esperado. O Cantareira, ele não se beneficia tanto dessas frentes frias que vêm do sul do continente, mas ele se beneficia principalmente das chuvas que vêm da região amazônica, que são chamados rios voadores, que é um fenômeno com o qual os meteorologistas trabalham cotidianamente. Essas chuvas, né, professor Pedro Cortes, elas são chuvas que são geradas a partir da umidade do Oceano Atlântico na região equatorial. Os ventos alísios, eles sopram essa umidade, né, de leste para oeste, para o interior da Amazônia. Essa umidade vai precipitar sob a forma de chuva, e as grandes árvores drenam essa água do subsolo profundo e repõem essa umidade na atmosfera sob a forma de vapor, e os ventos continuam empurrando isso em direção ao oeste. Quando eles encontram os Andes, eles defletem, né? Eles viram em direção ao centro-oeste, região central do país, gerando chuvas que afetam Paraguai, Uruguai e norte da Argentina. Professor Cortes, o senhor me ouve? Tem acontecido, né? Professor Cortes, o senhor me ouve?
senhor me ouve, professor? Bem, caiu a conexão com o professor, caiu a conexão. Vamos depois estar voltando com ele, mas agora você acompanha com transmissão ao vivo, né, da coletiva de imprensa do Estado, do governo aí de São Paulo. E por hoje é só, o Jornal da Rede Alesp vai ficando por aqui. Se você quer dar alguma notícia ou passar alguma informação para a gente, liga no nosso zap 11 992 32 5950 e deixa lá o seu recado.